Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar. Bate-bola Nacional. Apresentação: Rodrigo Ricardo. Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 31 de maio de 2023. Na mesa de áudio, Zé Roberto, na central técnica, Rui Franklin, a produção é de Wagner Gomes. Está começando o Bate-Bola Nacional. Botafogo recebe hoje o Atlético Paranaense com transmissão da Nacional. Brasil perde para a China na Liga das Nações Feminina de Vôlei. Me amarro nesse timão que joga com coração e veste a camisa legal. É o povão do sul a norte ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional. Copa do Brasil. Hoje o Botafogo faz o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. A Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 9h15 da noite. Quem traz detalhes sobre o jogo é ele, o meu colega, o meu amigo Rafael Monteiro. Rafael Monteiro. Boa tarde, meu amigo RR, boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Botafogo e Atlético Paranaense se enfrentam daqui a pouquinho, 9 da noite, no estádio Newton Santos. É o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, na partida de volta na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu pelo placar de 3-2, o que deu a vantagem para a equipe do Paranaense de jogar por empate. Enfim, se empatar, passa o Atlético Paranaense. Se o Botafogo quiser, ou melhor, o Botafogo vai tentar inverter essa vantagem, fazendo 2 gols de vantagem. Então o Botafogo, para conseguir avançar, precisa vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por apenas 1 gol de vantagem, a decisão vai para os pênaltis. E a gente, Rodrigo, a gente tem expectativa de casa cheia. Opa. Mais de 33 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. E Vitor Sá, o atacante alvinegro, fala sobre o assunto. Fala pessoal, já temos 30 mil ingressos vendidos aí para essa batalha que a gente tem na quarta-feira. Então, expectativa muito alta. Estamos todos juntos aí para conseguir essa classificação. Tamo junto. Então a expectativa do Botafogo é de casa cheia, fazer um caldeirão, também surfar na onda do Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo é o líder isolado da competição. Então o Botafogo vem com muita moral para a partida de hoje. Em relação ao time que começa jogando, o técnico Luiz Castro tem o retorno de Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, que não atuou na última partida do Botafogo contra o América Mineiro, na vitória pelo placar de 2-0 contra o América Mineiro, então ele volta ao time do Botafogo. O Botafogo deve entrar em campo com Lucas Perry no gol, na direita de Plácido, dupla de zaga, Adrielson e Vitor Cuesta, na esquerda Marçal, no meio campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, no ataque, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luiz Henrique. Rafa, é um time que já todo mundo conhece, e para falar mais desse glorioso que tem uma missão difícil hoje, eu vou chamar ele, que sabe tudo de Botafogo e também sabe o que diz. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdir. Um grande abraço para você, para todos que estão ligados aqui no Bate-Bola Nacional. Olha, Rodrigo, é um jogo muito difícil para o Botafogo. O Rafael destacou há pouco a escalação. É basicamente o time que vem jogando, com a volta do Tiquinho, que não jogou no domingo, porque cumpriu a suspensão do 3º cartão. O Botafogo vai forte para esse jogo, mas é um jogo que você não pode cravar um favoritismo do Botafogo, mesmo jogando em casa, com a torcida presente, porque o Atlético Paranaense é um bom time. Pois é, esses 2 fatores para o Botafogo, a torcida presente em massa, né, devemos ter quase 40 mil torcedores hoje no Newton Santos, e também a volta do Tiquinho, que é um centroavante, marcou acho que 22 gols em 39 partidas. Do Campeonato Brasileiro. Faz diferença? Faz, mas o problema é o seguinte, o torcedor tem que entender uma coisa. O torcedor pode ser bom e pode ser ruim. Bom, a presença dele, mas ele tem que ter equilíbrio. Porque se o gol custar sair, não pode ficar aquele desespero, porque se o Botafogo tomar um gol, aí complica de vez. Aí vai ter que fazer 2, aí que vai complicar mais. Então, paciência para a torcida. Tem que ter paciência. Se acontecer hoje, o que aconteceu domingo passado, fez o gol com 2 minutos, vai ser um outro jogo. Mas se virar 0-0, o gol custar sair, tem que ter calma. Porque o Atlético é um bom time, mesmo com a ausência do Fernandinho, do Pablo, tem um bom time o Atlético. O Valdir, você falou aí no Furacão, vamos chamar o Rafa aqui de volta para ele falar
desse Furacão, que também é um bom time, é um time que também é equilibrado, regular. O Furacão vem de 3 derrotas seguidas, começou muito bem a temporada, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, mas teve uma queda, perdeu na Libertadores para o Atlético Mineiro, vem de 2 derrotas consecutivas contra o Bragantino e o Grêmio, mas o técnico Paulo Turra dá uma acalmada, diz que time grande tem que estar acostumado com pressão. Tu chegar numa eliminatória, num jogo da volta, com uma vitória, é melhor. Mas, porém, nós profissionais, no meio que nós vivemos especificamente do futebol e trabalhando numa equipe grande como é o Atlético, disputando grandes competições, lógico que tu entra pressionado, tu estando bem, ganhando uma sequência de vitórias, como nós tivemos as 5 vitórias. Tu acha que contra, por exemplo, na primeira derrota que nós tivemos após essa contra o Bragantino, nós não entramos pressionados? Lógico, porque o Atlético exige sempre vitória, independente se joga em casa e fora. E nesse momento agora que nós estamos vindo de 3 derrotas seguidas e vamos para essa eliminatória onde que nós estamos com a vantagem, lógico que a gente põe um pouco mais de pressão. Sem Fernandinho e Pablo tratando de lesão, o Furacão deve começar jogando com Madison no gol. Na direita, Pedro Henrique, dupla de zaga, ou melhor, o Madison na lateral direita, Bento no gol, Madison na lateral direita, dupla de zaga, Pedro Henrique e Thiago Heleno. Na esquerda, Fernando. No meio campo, Hugo Moura, Eric e Christian. No ataque, Vitor Bueno, Canóbio e Vitor Roque. Rodrigo. Valeu, Rafa. O Valdir, esse time do Paulo Turra, o trabalho do Paulo Turra, né, começou muito bem, 5 vitórias seguidas, agora vem com essa instabilidade, perdeu 3 seguidas. Te agrada o trabalho do Turra? Me agrada. Eu conheço o Paulo Turra há muito tempo, ele jogou no Botafogo em 97. Tá tentando se firmar aí no meio tá ainda. Começando, ele era auxiliar, bateu o respaldo do Filipão, conhece o time, conhece bem o elenco, porque ele já vem há 2 anos como auxiliar. E uma coisa que ele destacou, e eu concordo até quando o Rafa falou que ele não ganha 3 jogos, sendo que 2 ele botou o time em reserva, que o Atlético está mais focado em Copas do que no próprio Campeonato Brasileiro. O Atlético está bem na Copa do Brasil, está bem na Libertadores. Então vai ser um jogo muito difícil, e vamos ter uma overdose de Botafogo e Atlético, né? Hoje, Copa do Brasil e sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então um já conhece bastante o outro. O jogo muito difícil, mesmo jogando no Newton Santos, o Botafogo está invicto esse ano, não perdeu ainda, apenas empatou depois que com o novo gramado, a grama sintética, o Botafogo está invicto no seu estádio, mas é um jogo muito difícil. Não dá para cravar um favoritismo. Claro que a gente gostaria de uma vitória do Botafogo. Seu Machado, aquele seu amigo lá da Barra, vai lá. Mas cravar um favoritismo é difícil. É difícil. E hoje tem outros jogos pela Copa do Brasil. A gente vai ter o Bahia e Santos, Fortaleza contra o Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, também super equilibrado esse duelo. Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro e o Internacional de Porto Alegre encara o América Mineiro. Rafael Monteiro, e as informações sobre Fortaleza e Palmeiras? Fortaleza e Palmeiras no Castelão às 7 horas da noite. Lembrando que no jogo de ida o Palmeiras venceu por 3-0 dentro de casa, agora tem uma situação muito mais confortável, bem diferente de Botafogo e Atlético Paranaense. O Fortaleza precisa vencer por uma vantagem de 4 gols se quiser prosseguir na competição, mas se vencer por 3, teremos cobrança de pênaltis. O Palmeiras, que é considerado um dos clubes, o clube mais forte do país, ou pelo menos um deles, ali no mínimo no top 3, pode perder até mesmo por 2 gols de diferença. Mas mesmo com a desvantagem, o volante Zé Wellison diz que o time nordestino não joga toalha. A gente foi em São Paulo em busca de um resultado melhor. Infelizmente não veio esse resultado que a gente esperava. Como eu falei, a equipe vem concentrada, vem fazendo grandes jogos. E graças a Deus a gente está apresentando um excelente papel dentro de casa. Diante da nossa torcida, com a força da nossa torcida, estamos fazendo um grande jogo. E não vai ser diferente para esse jogo em casa. A gente já tem praticamente aí 40 mil torcedores para estar nos apoiando no Castelão. Como o Thiago falou, a gente tem ainda a esperança, tem a expectativa de poder estar fazendo um grande jogo em casa diante de uma grande equipe e poder estar sempre em busca dessa classificação, que vai ser muito difícil, mas a gente sabe que a gente tem condições sim de buscar essa classificação.
O Fortaleza deve começar jogando com João Ricardo no gol, na direita Tinga, dupla de zaga Brits e Tite, na esquerda Bruno Pacheco. No meio campo, Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino. No ataque, Iago Pikachu, Thiago Galhardo e Lucero. Pelo lado do Palmeiras, o Rafael Veiga, jogador de meio campo, meio atacante da equipe alviverde, diz que apesar do desgaste da equipe na temporada, está preparada para o jogo no Castelão. Realmente é muito jogo, né, que a gente tem jogado e muito jogo fora. É normal que às vezes a gente sinta um pouco esse cansaço, essas viagens, essa sequência, até pelo nível de intensidade que o nosso time joga, né? Mas, cara, eu acho que todo mundo aqui tem um nível de comprometimento muito bom com aquilo que precisa ser feito. O Palmeiras dá toda a estrutura, né, aqui para a gente poder se recuperar o melhor possível para o próximo jogo. Né? Então é isso, acho que o Abel fala muito, a gente fazer o nosso melhor nas circunstâncias, né, que a gente tem. Então é isso, a gente vai para mais uma viagem, né, aí a gente sabe que a gente tem uma vantagem grande, vamos dizer assim, mas a gente tem que ter inteligência também para poder voltar com a classificação. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, é bom destacar que a equipe do Palmeiras nunca perdeu pelo placar de 4 gols de diferença, o que eliminaria a equipe alviverde. O Verdão deve iniciar com Mike no gol, ou melhor, com Everton no gol, na direita Mike, dupla de zaga Luan e Gustavo Gomes, na esquerda Piquerez, no meio campo Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. No ataque, Bruno Tabata, Dudu e Rony. R. Não tá poupando ninguém, Valdir. Ninguém. E o Palmeiras está certo. Tá poupando mesmo com essa grande vantagem, mesmo com essa maratona toda de jogos. E o que me chama a atenção... Só o Marco Rocha não vai jogar. Me chama a atenção, Rodrigo, a boa campanha do Fortaleza. O que aconteceu no primeiro jogo, na minha opinião, foi um ponto fora da curva. O Fortaleza levou 3 gols em 28 minutos. Mas tem uma boa equipe. Claro que o Palmeiras hoje entra com uma vantagem tranquila. Mas é um jogo que o Palmeiras tem que entrar ligado, amigo. Toma um gol, toma logo o segundo, complica. Mas eu vejo o Palmeiras em condições de passar de fase. Mas o Fortaleza é uma boa equipe. Eu acompanhei o último jogo do Fortaleza, foi até contra o Vasco, uma equipe que mostra intensidade durante o jogo inteiro e com certeza vai para cima do Palmeiras. Aquele negócio de cobertor curto. Pode ir para cima e acabar tomando mais um gol, complica de vez. Esse é o jogo que parece mais definido, mais né? Definido, porque o Palmeiras abriu 3-0 no primeiro jogo. Agora, os outros duelos, nós falamos muito aqui de Botafogo e Atlético Paranaense, que é indefinido, apesar da vantagem do Furacão. Os outros duelos, Bahia e Santos, por exemplo, Valdir. Olha, eu acho que o Bahia passa. O Bahia, na minha opinião, tem um time melhor do que o Santos. Aproveita bem o fator campo, que parece ter vindo de derrota. Perdeu pro Inter no Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo foi 0-0 na Vila Belmiro. Eu acho que é da Bahia. Cruzeiro e Grêmio também super equilibrado. Esse super equilibrado, amigo. Mas para não deixar você sem resposta, ouvir, claro. Eu cravaria no Grêmio, que é um time copeiro. No Grêmio? Não sei, hein? Corinthians e Galo, Atlético Mineiro. Olha, o Corinthians vem de uma vitória contra o Fluminense, onde o Fluminense dominou praticamente o jogo inteiro. Não fez o gol. E o futebol é cruel, você não faz, você leva. E o Corinthians teve 2 oportunidades, fez 2 gols. Mesmo jogando em casa, a vantagem do Atlético é muito boa, o Atlético tem um elenco melhor, eu acho que dá Galo. 2-0, mas também, todo grande desafio traz uma oportunidade para o time se firmar, né? Claro. O Luxemburgo conseguiu, enfim, sua primeira vitória. Imaginemos o Corinthians vencer por 2 gols de diferença e vai para adesão no pênalti e o Corinthians classifica. A moral que ganha o Corinthians. O Corinthians realmente está precisando. E o Internacional contra o América Mineiro, que é dos últimos duelos aí também dessa noite? O América tem me decepcionado. Eu assisti o jogo do América contra o Defensa e Justiça, perdeu em casa, assisti domingo lá no Newton Santos, Botafogo e América. A América foi uma presa fácil para o Botafogo, jogando lá na arena, no Beira-Rio. Eu acho que o Inter reverte essa situação. O América, para mim, pelo que vem jogando, lamentavelmente, eu gosto muito do Wagner Mancini, do trabalho que ele faz. O time começou muito bem, mas atacante de produção, acho que dá, até pelo fator campo, o Internacional. Amanhã eu vou checar seus palpites, hein, Valdir? Vou te cobrar. Vamos seguir. Momento Estádio. Wagner Gomes destaca o Novo Basquete Brasil e o atletismo. A equipe de basquete do Vasco da Gama está há 3 temporadas fora do Novo Basquete Brasil. Vai retornar para a temporada de 2023-2024. O anúncio foi feito na última terça-feira. A equipe vascaína tem um bom currículo. Foi bicampeã da Liga Sul-Americana, bicampeã brasileira e soma 16 títulos cariocas. O Vasco esteve presente em 3 temporadas no Novo Basquete Brasil, tendo a melhor participação
na temporada de 2016-2017. Ficou na 9ª posição. Hoje tem o segundo jogo da final São Paulo e Franca. São Paulo joga em casa no ginásio do Morumbi. A partida começa às 8 da noite. No primeiro jogo deu São Paulo 98-88. O Campeonato Mundial de Atletismo será realizado em Budapeste, na Hungria, de 19 a 27 de agosto. Os atletas brasileiros participam no mês de junho de competições no Balneário Camboriú, na Bolívia, Argentina e Equador. As competições valem para o ranking da World Athletics, que é uma das formas de obter pontos para o Mundial. As competições serão realizadas no período entre 3 de junho a 1º de julho. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Hoje o Brasil fez o seu primeiro jogo na Liga das Nações de Vôlei Feminino e perdeu para a China por 3-2. As parciais foram de 23-25, 25-22, 25-25 e 20-12 no tie break. A seleção feminina retorna amanhã às 6 horas da manhã para enfrentar a Holanda. Confederação Brasileira de Voleibol. Morreu hoje aos 89 anos o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Walter Pitombo Laranjeira, conhecido como Toroca. Ele foi jogador, técnico e dirigente, praticamente uma vida toda dedicada ao esporte. O programa Bate-Bola Nacional se solidariza aos familiares em um momento tão delicado. Nossos sentimentos. Vamos voltar agora a falar de Copa do Brasil, porque amanhã a gente tem Flamengo e Fluminense, Fla-Flu. O primeiro jogo foi 0-0 e a Rádio Nacional também vai transmitir essa partida. O Flamengo, ninguém tem vantagem, e o André Luiz Mendes vai contar as emoções desse jogo ao lado do Valdir Luiz, e a reportagem, o plantão é de Bruno Mendes. 0-0 o primeiro jogo, Valdir. Não dá também para apostar em ninguém, né? Esse, então, é dificílimo, porque o primeiro jogo, o Fluminense no segundo tempo foi melhor do que o Flamengo no primeiro tempo foi melhor do que o Fluminense. As duas equipes não vêm vivendo um bom momento. O Flamengo vem de um empate quando jogou mal o segundo tempo, e o Fluminense vem de 3 derrotas em 4 jogos. Então eu acredito no jogo que vai ser decidido nos pênaltis, Rodrigo. Amanhã a gente vai falar mais desse Fla-Flu. Hoje também tem às 2h30 pelas oitavas de final do Mundial Sub-20. A gente vai ter as oitavas de final do Israel, do Brasil. O Brasil vai jogar. E também temos o técnico Maurício Barbieri, que ontem deu uma rápida coletiva. Vamos ouvir o Paulo Brax rapidamente. A avaliação do trabalho de todos ela é diária. Meu trabalho, trabalho do Abel, trabalho do Barbieri, trabalho dos jogadores, trabalho dos funcionários do CT. E somos e seremos os nomes que tirarão o Vasco dessa situação hoje da tabela. Os funcionários do CT, os jogadores, grupo de jogadores, Barbieri, Abel Braga e eu. Vamos aguardar, hein, Paulo Braga? Valdir, Vasco vai sair dessa CTI ou não vai? A gente espera que saia, né? Mas tem um jogo complicado segunda-feira com o Flamengo. Bom, final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola às 18h40. O Bate-Bola vai voltar amanhã ao 12h40 e eu desejo a todos vocês uma boa tarde. Bate-bola, 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 bate-bola. Bate-Bola Nacional.